de um acidente que você nem viu. Era a mão de Deus ali. Aquele dia que você chorou, mas insistiu. Era a mão de Deus ali. Quando a prova foi difícil, mas você sorriu. Era a mão de Deus ali. Mesmo quando em meio à dor você não desistiu. Era a mão de Deus ali. Era a mão de Deus, era a mão de Deus te guardando e cuidando de ti. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, era a mão de Deus ali. Aquela porta intransponível que enfim se abriu. Era a mão de Deus ali. Aquilo que era impossível, mas que se cumpriu. Era a mão de Deus ali. Aquele sonho que se transformou em frustração. Era a mão de Deus ali. Aquele sim tão esperado que virou um não. Era a mão de Deus ali. Era a mão de Deus, era a mão de Deus te guardando e cuidando de ti. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, era a mão de Deus ali. Aquele sermão que te tocou profundamente, aquela canção que falou ao seu coração, aquele abraço apertado, aquela mensagem de celular. Aquele sorriso que te fez sorrir também. Aquele amigo que está sempre presente. Foram momentos e pessoas que Deus usou para te mostrar que Ele está aí, do seu Era a lado. mão de Deus, era a mão de Deus te guardando e cuidando de ti. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, era a mão de Deus, era a mão de Deus ali. Era a mão de Deus, era a mão de Deus te guardando e cuidando de ti. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, era a mão de Deus ali. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, era a mão
Isso. Boa noite. Boa noite. Amém. Que os irmãos possam se sentir bem à vontade aqui na casa de Deus. Você que está em casa aí assistindo a gente pelo YouTube, seja muito bem-vindo. E vamos iniciar o nosso culto com uma oração. Cleisa vai orar para nós. Oremos. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua santa casa, meu Deus. Nesse momento iremos louvar ao teu santo nome, Pai. Aceita, Senhor, os nossos louvores em adoração a ti. Em nome de Jesus, amém. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu vou, com a bondade me seguirá. Onde eu for, com a bondade me seguirá. De bem
de vitória, vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Amém?
Oremos. Santíssimo e eterno Deus, maravilhoso Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua santa presença, Pai, em primeiro lugar para Te agradecer, Senhor, para Te pedir perdão e também, Senhor, para sermos restaurados, como diz esse hino. Fique conosco, nos dê uma noite debaixo dos Teus cuidados, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Meu gestor me chamou à porta de sua casa luxuosa e disse: abandona essa fé de guardar o sábado. Fui demitido da empresa e agora sim, a minha fé passou a ser provada. A partir daquele momento eu via que Deus estava comigo. Aquilo era uma prova viva de que Deus não havia me abandonado. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. Uma farinha e 2 ovos. Eu vivi o auge da minha carreira profissional. Por muitos anos, trabalhei em uma grande companhia, com um bom salário e reconhecido por todos. Minha família tinha de tudo e eu sentia muito orgulho nisso. Nesse mesmo tempo, algo maior aconteceu. Ao lado da minha esposa e da minha sogra, iniciei um estudo bíblico e descobri que salário nenhum poderia pagar a alegria que eu estava sentindo no meu coração. Nos estudos bíblicos, aprendi a importância de ser fiel a Deus e em todas as áreas da minha vida. Antes de me batizar, o pastor olhou nos meus olhos e disse: Sérgio, daqui para frente sua fé será provada. Fui batizado e continuei a minha vida. Em uma oportunidade, fui reconhecido como o melhor funcionário da minha divisão e minha promoção era uma questão de tempo. Meu gestor me chamou à porta de sua casa luxuosa e disse: você será meu sucessor e seu salário será superior a 50 salários mínimos, mas com uma condição: abandone essa fé de guardar o sábado. Naquele instante, ecoaram as palavras do dia do meu batismo: daqui em diante sua fé será provada. E eu respondi: obrigado pela oferta, mas minha fé não tem preço. Mal sabia que depois daquela conversa, a minha vida tomaria outro rumo. Fui demitido da empresa e agora sim, a minha fé passou a ser provada. Nada dava certo. Depois de um dia, buscando trabalho, cheguei em casa e fui à cozinha, como de costume, preparar o jantar. Mas quando abri a porta do armário, só tinha um resto de farinha de milho e 2 ovos. E aquela seria a nossa última refeição. Não teríamos mais nada para comer. Preparei aquele alimento para minha esposa e para o meu filho e fui chorar aos pés da cama, clamando por um milagre. No final da minha oração, quando eu disse amém, ouvi uma buzina. Era Lindenberg, um colega do trabalho. No porta-malas de seu carro havia uma cesta básica, repleta de tudo. Antes de partir, ainda pôs dinheiro nas mãos da minha esposa, me disse adeus e falou: Deus me mandou fazer isso. Quando ele foi embora, com os olhos cheios de lágrima, vi a resposta do céu em nossa porta. Aquele milagre foi instantâneo, foi uma resposta de Deus muito rápida na nossa vida. Aquilo me deu uma força sem igual, porque a partir daquele momento eu via que Deus estava comigo. Aquilo era uma prova viva de que Deus não havia me abandonado. E as portas foram se abrindo. E com a graça de Deus, eu consegui um emprego de representante farmacêutico e passei a trabalhar administrando várias farmácias pelo Nordeste brasileiro. Por onde passo eu levo um sorriso no rosto e a certeza de que vale a pena ser fiel ao Senhor.
Hoje, eu e minha esposa somos líderes na Igreja Adventista Central de Maceió e tenho me mantido fiel à causa de Deus. Minha vida é a prova de que vale a pena ser fiel ao Senhor, mesmo em toda e qualquer circunstância. Nós adoramos um Deus bondoso. Provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Como oferta maior, entrego meu coração e tudo que dediquei do meu tempo. Em tua casa te entrego, Senhor. Tudo que tinha te entregou, não trago muito, Senhor, o que tenho te dou. Vou ofertar, vou devolver em teu altar, vou entregar. Ajuda-me, Senhor, quero ser fiel e ouvir da tua voz. Bem-vindo, servo fiel, tomai posse do céu e ouvir da tua voz. Tomai posse do céu. Boa noite, irmãos. Feliz semana. Nesse momento agora, eu irei adorar o Senhor através de um louvor. E eu convido os irmãos a adorar junto também, pois é um louvor muito conhecido, faz parte do nosso inário. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que as sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Não sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos
Em sonhos você construiu. Não dê por vencido seus planos. Entregue seus planos a Deus. Sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus Amém. Boa noite. Que a paz do Senhor esteja conosco nessa noite. Nós possamos ter uma semana abençoada, né? Que bom que estamos aqui para começar a semana na presença de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Marcos. Hoje nós vamos falar sobre, o tema é no tempo perfeito de Deus. As coisas aconteciam no tempo perfeito de Deus, na época que Jesus vivia aqui na terra. E nós escolhemos algumas histórias, na verdade são duas histórias, das quais a gente vai focar hoje, nessa noite. Livro de Marcos, capítulo 5. Mas especificamente nesse capítulo ele tem várias histórias, mas eu gostaria de focar em duas dessas 4 histórias que estão registradas aqui nesta noite. Todos acharam? Vamos orar? Querido Deus, graças te damos, Senhor, porque estamos aqui reunidos na tua presença neste dia para honrar, glorificar e exaltar o teu nome. Com a tua palavra aberta nas nossas mãos, te pedimos que o teu Santo Espírito nos use para que nós possamos, Senhor, colocar em prática aquilo que tu preparou para nós essa noite em nossa vida. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito de falar sobre os milagres de Jesus. Eu não sei se eu vou conseguir falar tudo que tem, porque minha garganta não está muito boa hoje, mas vamos lá, né? Gosto muito de falar dos milagres de Jesus. E os evangelistas, eles tinham uma forma diferenciada de mostrar um pouco daquilo que eles vivenciaram enquanto estavam lá de Jesus, né? Por exemplo, Mateus, ele queria focar na questão do fato, ele queria provar que Jesus era o verdadeiro herdeiro, era o herdeiro legítimo do trono de Davi. E para ele fazer isso, ele começou a história dele. A gente vê, quando a gente pega o livro de Mateus, a gente começa a história por uma genealogia. Ou seja, Mateus começa a contar da onde veio a origem de Jesus, da onde começou. E a gente vê uma série de pessoas importantes, outras nem tão importantes, mas ele conta através de uma genealogia, através de uma história, né? Que Jesus veio a partir de alguém, que teve alguém, e assim até chegou no trono de Davi. Aí a gente vai para o livro de... Eu vou trocar a sequência, tá? Eu não vou na sequência, eu vou só dizer para vocês a forma como os evangelistas escreveram. Por exemplo, Lucas, o foco dele era mostrar o ministério do Filho do Homem.
ele focou na humildade, ou seja, na humanidade de Jesus, porque ele escreveu para os leitores deles, eram grego, e eles achavam que Jesus era um bebê perfeito e que ia se tornar um homem perfeito. Então, toda a trajetória da história de Lucas, ele foca na humanidade de Jesus, Jesus como o ser humano, perfeito, que nasceu, que cresceu e viveu e depois morreu, como um ser perfeito que não teve pecado. Lucas tem esse foco. Já João, ele foca na divindade de Cristo e leva os leitores deles a crer no Salvador e a receber essa dádiva como a dádiva da vida eterna. O foco de João é a vida eterna. Então, ele mostra Jesus como um Salvador que nasceu, que veio, que vai voltar para nos buscar e que a gente vai viver eternamente. Mas a gente vai estudar Marcos. E como é que Marcos vê essa trajetória de Jesus? E é o autor que eu mais gosto, porque Marcos, ele tem uma sensibilidade assim muito grande de ver a Cristo, né? E ele vê Jesus como um servo, ele foca, na verdade, na ação, naquilo que Jesus faz e não naquilo que Jesus diz, né? Então, toda a trajetória, a história que Marcos escreve acerca de Jesus, se a gente for olhar os detalhes, ele sempre foca naquilo que Jesus fez e não naquilo que Jesus falou. E Jesus fez coisas maravilhosas, né? Cada vez que a gente lê uma história, que a gente vê um milagre que ele fez, a gente entende o quanto que ele se preocupava com as pessoas, o quanto que ele tinha o cuidado de atender a necessidade das pessoas por onde ele passava. A palavra principal, a palavra predileta de Marcos era imediatamente, né? Toda a história que ele conta, ele sempre conta que Jesus imediatamente estava ali para atender alguém ou alguma coisa, né? Para resolver alguma coisa. Então, ele foca mais na questão do servo. Jesus que veio para uma pessoa, como uma pessoa para servir. E nesse capítulo de Marcos, ele registra 4 milagres, né? Que foram realizados por Jesus. E cada um deles anuncia vitórias que servem para a nossa vida até hoje. Só que a primeira vitória, ela não está dentro do capítulo 5 de Marcos. Está nos últimos versículos do capítulo 4. Se vocês olharem aí na Bíblia de vocês, ele vai estar falando de que Jesus acalmou uma tempestade. Ele sai de um lugar, vai para um outro lugar, e no caminho para que ele chegasse até a outra cidade, né, do outro lado do rio, na verdade, ele passa por uma tempestade. E ali, ele queria ensinar alguma coisa para os discípulos, né, alguma coisa para os discípulos. E naquele episódio, especificamente, que a gente não vai focar nele, Jesus, ele obteve vitória sobre o perigo, né? Com certeza tinha o dedo de Satanás ali tentando fazer com que os discípulos não acreditassem que Jesus estava ali e podia fazer alguma coisa, né? E, na verdade, Jesus tinha uma lição muito grande para ensinar para eles. Mas naquele dia, naquele momento, naquele episódio, Jesus teve a vitória sobre o perigo. Mais na frente, no comecinho do capítulo 5, do verso 1 até o verso 14, ele conta a história dos endemoniados, né? Jesus chega do outro lado, e aí ele chega na cidade do outro lado do mar, né? Na terra dos Gerazenos, e ali ele encontra uma legião de demônios possuindo um certo povo ali, uns certos homens, né? Eram muitos demônios. E aí os demônios chegam e pedem para ele que jogue eles nos porcos. E aí os porcos se jogam no abismo. E aí as pessoas começam a contar para todo mundo o que foi que Jesus fez. Eles eram criadores de porcos, era a forma que eles tinham de viver, né, financeiramente. E a destruição daqueles porcos causou uma certa revolta para o povo, porque era como se Jesus estivesse tirando o ganha-pão deles. E aí eles praticamente expulsaram Jesus daquela terra. Vão embora daqui, que a gente não quer mais que o Senhor fique aqui. Vá. E aí Jesus manda que os homens vão e contam o que aconteceu, né? Mas ele sai dali apressado, porque ele foi praticamente expulso, porque deixou aquele pessoal numa situação fragilizada, na mente deles, né? Ele livrou o povo dos demônios, mas o povo ficou numa situação fragilizada.
E aí Jesus sai dali e nesse episódio aqui ele vence, a vitória dele é sobre os demônios, né? Mas o nosso foco hoje vai ser as duas próximas histórias. E elas são histórias assim fantásticas, né? E eu quero ler alguns versos, eu não vou ler o texto inteiro porque ele é muito grande, então eu vou ler alguns versos para a gente focar. Vamos ler o verso 22, 23 e 24, é referente à primeira história que é o pedido de Jairo. Diz assim: eis que se chegou a ele um dos principais na sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Ora, Jesus estava chegando, né, naquela cidade, estava vindo de uma confusão enorme que tinha acontecido do outro lado, e ele chega do outro lado e já tem uma multidão. Jesus tinha assim um chamo para a multidão, né? Onde ele chegava, a multidão estava lá junto. Então ele atravessa, chega ali e tem uma multidão. E aí esse homem, que era um homem muito influente na sociedade, ele era um homem da sinagoga, né? Um dos líderes da sinagoga, e ele chega assim com uma certa autoridade, né? Ele chega e diz assim, e insistentemente lhe suplicou, chega e diz para Jesus: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Ele tinha essa forma dele de liderar, né? De dar ordem, de fazer, mas no fundo do seu coração, ele acreditava que Jesus podia salvar a vida da filha dele, que já estava muito doente. Muito doente. A próxima história, e a gente vai por parte, tá? Mas nessa história aqui, quando Jesus chega e que ele encontra as pessoas ali, ele começa, né, no meio, é como se ele pegasse assim pela mão de Jairo e ele sai. E a multidão imprensando ele, um monte de gente, ele não consegue passar. E Jairo devia estar aflito por conta daquela situação. Aqui existe um contraste. Vamos ler logo o outro verso para a gente poder fazer o contraste entre as duas histórias. Os outros versos é o 27, 28 e 29, tá? Que fala da história da cura da mulher enferma. Diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Presta bem atenção, Jairo chegou em Jesus primeiro do que aquela mulher. Ele chega e diz para Jesus: por favor, Jesus, minha filha está doente, se o senhor for até a minha casa, impor as mãos sobre ela, eu sei que ela vai ficar curada. E aí Jesus vai junto com Jairo, né? E aí a multidão começa a imprensar ele, um monte de gente, Jesus não consegue passar. Eu assisti essa cena alguns dias atrás no filme, né? Jesus não consegue passar, e de repente alguém tocou na roupa de Jesus. E Pedro, como era sempre impetuoso, ele diz assim: mas Senhor, essa multidão todinha, porque Jesus para, né, e pergunta e diz: quem me tocou? Pedro, impetuoso, logo responde: Senhor, tu não está vendo que esse monte de gente aqui, todo mundo te apertando, agoniando, apertando, tu vai perguntar quem te tocou? Jesus disse: mas não foi um toque comum. Eu senti que saiu o poder de mim. E aí Jesus começa, para tudo que está fazendo para tentar descobrir quem era aquela pessoa que tinha tocado nele. Primeiro Jairo chamou a atenção, mas a primeira pessoa que foi curada foi a mulher que chegou depois. Vamos fazer aqui um contraste. Jairo, ele era um líder importante da sinagoga. Aquela mulher, ninguém sabia o nome dela. Nem a Bíblia não fala, era uma mulher enferma, uma mulher anônima, né? Jairo tinha uma filha de 12 anos. 12 anos ele havia convivido com aquela criança que tinha dado para ele muita alegria. E ele provavelmente só tinha ela, porque a Bíblia não fala que se tinha irmãos. Fala a filha de Jairo, só tinha ela, né? E agora aquela menina muito doente, não sabemos qual era a enfermidade dela, mas ela estava muito doente, à beira da morte. Há 12 anos, né? Aquela mulher, que a gente não sabe o nome, também estava há 12 anos sendo acometida por uma doença. Jairo era rico, era cheio de posses.
E a sua riqueza não pôde salvar a vida da sua filha. Não pôde. Aquela mulher era falida. Ela não tinha nada, nada. Porque tudo que ela angariou, tudo que ela teve de posses, ela investiu na doença que ela tinha em busca de cura e ela não conseguiu encontrar. Mas tem duas coisas aqui, aliás, tem uma coisa aqui que é importante para eles dois. Ambos buscavam encontrar as suas respostas aonde? Aos pés de Jesus. Jairo talvez tivesse sido criticado porque os líderes da sinagoga não gostavam de Jesus. Mas ele não estava preocupado com isso. Aquela mulher estava cansada, era considerada impura, porque ela não ia na igreja, ela não ia nas reuniões sociais, ela vivia à margem da sociedade, ela não tinha dinheiro, ela não tinha recurso, ela tinha desculpa demais para não ter ido atrás de Jesus. Assim como Jairo. Eu não vou. Se eu for lá, o povo vai me jogar pedra, vai dizer por que eu estou indo atrás de Jesus, que ele era um líder muito influente. Mas nenhum dos dois se preocuparam com isso. Eles deixaram tudo o que eles tinham e foram em busca das respostas que eles precisavam aos pés de Jesus. A mulher gastou tudo, não tinha mais nada. Diante da sociedade, como eu falei, ela era considerada imunda, não podia ter uma vida social, não podia ter uma vida religiosa. E ela podia usar desculpas que tivesse para poder não ir até Jesus. E como que era a fé dela? Era fraca, tímida. E tem uma coisa aqui no meio dessa história que talvez a gente possa considerar como superstição. Os judeus, eles vestiam umas roupas compridas e na beirinha da roupa tinha umas, como se fossem uns bordados, né? Que era quando eles passavam para as pessoas perceberem quem eles eram, que eles eram diferentes de todos. E aí ela pensou assim, se eu chegar e tocar pelo menos naquela barra da roupa de Jesus, eu vou ficar curada. Então, se a gente fosse pensar assim pelo modo religioso, a gente pode pensar que ela estava com uma superstição, né? Tocar na roupa de Jesus, que diferença isso vai fazer? Então, ela era tida como uma mulher de uma fé fraca, tímida e talvez supersticiosa. Mas Jesus não se importou com nada disso. Nada disso. Ele para tudo que ele está fazendo e ele pergunta, quem me tocou? E aí, ela fica desesperada quando ela escuta Jesus perguntar. Porque talvez ela não saberia o que Jesus ia fazer, né? Quando olhasse para ela. E aqui vem as lições importantes. Jesus responde à nossa fé, por mais fraca que ela seja. Por mais que a gente já tenha tentado andar por todos os caminhos como ela fez. Ela passou 12 anos tentando arranjar a solução para o seu problema. E só então agora ela foi atrás de Jesus. Quando cremos, Ele compartilha o seu poder conosco. Uma coisa é esbarrar em Jesus no meio da multidão. E outra coisa bem diferente é você crer nele. E foi isso que ela fez. Ela sabia que se ela pudesse tocar na roupa dele, ela ficaria curada. E por que Jesus resolveu tornar aquela cura pública? Aquela mulher, ela poderia simplesmente sair dali e ir embora escondidinho, que era o que ela estava tentando fazer. Mas Jesus para a atenção da multidão, começa a chamar a atenção da multidão para tentar descobrir quem o havia tocado. Quem estava do lado de Jesus além da multidão? Jairo. Quando Jesus está nessa confusão todinha, quem me tocou, saiu o poder de mim. Chega um amigo de Jairo e diz para ele, não perturba mais o mestre. A tua filha já morreu. Como não deve ter sido para ele receber aquela notícia? Ele sabia que o estado da filha dele estava deplorável, estava muito delicado. Mas ele não esperava que não desse tempo que Jesus chegasse lá e pudesse fazer alguma coisa, né? E quando ele chega essa notícia, Jesus olha para aquele homem e ele fala lá no verso 36, diz assim, ó, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas,
crê somente. Essa história está acontecendo no meio da outra história, certo? Jesus está ali tentando descobrir quem era a mulher. O homem chega, dá a notícia que a filha morreu. Jesus vira para ele e diz assim: não te preocupa com isso, apenas crê. Sim, mas vamos me dizer, quem foi que me tocou? Aonde que está esta mulher? Quem foi que me tocou? E aí Jesus vai e descobre aquela mulher, né? E aí ele olha para ela, e porque que ele queria tornar aquela cura pública? Porque ele não queria ser apenas um curandeiro, ele queria ser um salvador, ele queria ser amigo daquela mulher. Aquela mulher passou 12 anos longe da família, longe dos amigos, longe da igreja, longe de ter um encontro com Jesus, com alguém que ela cresce, né? E Jesus queria resgatar isso. Jesus queria que ela pudesse olhar para ele, sentir que ele era o salvador dela, que ele era o amigo dela, a despeito do tamanho da fé que ela tinha, né? E aí ele diz no verso 34 para ela assim: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aquela restauração, ela não foi apenas do corpo, mas ela foi também uma restauração espiritual. Ele curou ela, o sangramento que ela tinha, mas ele também deu a ela paz de espírito para que ela pudesse continuar vivendo a sua vida, crendo num Deus que pode fazer todas as coisas, né? Então isso fica a lição para a gente. A gente precisa não ter medo, né, das dificuldades, dos problemas, dos perrengues que a gente passa. A gente precisa ter a coragem de ir buscar a ajuda dos céus para que Jesus possa ajudar a resolver o nosso problema. Então Jesus tratou ela em público, porque ele também estava pensando em Jairo. Jairo tinha uma fé, mas não era uma fé tão forte assim, uma fé tão fortalecida. Então ele precisava entender aquela situação, que Jesus fosse capaz de curar aquela mulher, ele também poderia fazer um milagre na vida da filha dele. E aí eles saem dali, e aqui nessa primeira história, Jesus tem a vitória sobre a enfermidade, né? A vitória sobre a enfermidade. E na segunda história, Jesus sai dali com aquela mulher e ele vai até a casa de Jairo. E quando ele chega na rua, ele já começa a ouvir o barulho que está na casa de Jairo. Naquela época, as pessoas tinham o costume de, quando morria alguém, eles contratavam pessoas profissionais para chorar no velório. E eles não tinham muito apego, não. A pessoa morria, eles embalsamavam o corpo, passava mais ou menos umas 4 ou 5 horas ali na casa e logo depois eles já enterravam o corpo. Então, talvez se já demorasse um pouquinho, mas talvez fosse chegar lá já nem encontrasse mais a filha, né? Então, eles não tinham muito apego, mas eles contratavam os profissionais para chorar nas cerimônias fúnebres. Então, de longe, Jesus já escutou a gritaria, a choradeira, e chega aquele monte de mulher de véu preto e todo mundo chorando. E Jesus chega ali naquela casa e ele diz assim: que isso? Por que vocês estão assim? Essa menina não está morta, ela está apenas dormindo. Porque na nossa igreja, a gente entende que a morte é apenas um sono. O espírito sai do corpo, né? Volta para Deus e a pessoa apenas dorme. Quando Jesus voltar, ela vai reencontrar. O espírito vai voltar e ela vai voltar à vida, né? Então, Jesus acaba com aquela palhaçada ali do choro, né? Manda todo mundo para casa e ele diz assim: mas Senhor, ela está morta, a gente viu que ela estava morta. Alguns milagres, algumas ocasiões, algumas coisas que aconteciam, precisaria ter uma testemunha. Jesus manda aquele povo embora dali, chama Pedro e Tiago, a mãe e o pai daquela criança, e vão até o quarto. E aí Jesus chega lá e ele faz a oração. Deixa eu ver onde é que está aqui. Verso 40 e 41. E riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou aonde ela estava. Tomando pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. E
E Jesus pega, ordena-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandam que dessem de comer para a menina. Não foi fácil para Jairo pedir ajuda para Jesus, mas ele preferiu perder os amigos, ele preferiu não se importar com o que as pessoas fossem falar, ele preferiu não se preocupar com o que fosse acontecer, ele preferiu simplesmente confiar em Jesus para que ele pudesse ter a sua filha de volta. Jesus faz 3 declarações para Jairo. A primeira foi: não temas, apenas creia. É uma declaração de palavras de fé. Creia, apenas creia. Talvez não fosse fácil para ele ter recebido aquela notícia de que a filha tinha acabado de morrer, né? A gente nem sabe como foi que ele reagiu, porque a Bíblia não conta as reações, a gente só imagina, né? E aí depois ele chega e diz assim: a criança não está morta, ela apenas dorme. Então isso aqui é palavras de esperança. Mesmo antes dele chegar na criança, Jesus foi preparando o coração de Jairo para que ele pudesse entender o amor que ele tinha por ele e que ele estava ali para ajudar ele naquela necessidade. E por fim ele diz: menina, eu te mando, levanta-te. Aqui são palavras de amor e palavras de poder, de um Deus que pode todas as coisas e que mostra que ele também tem a vitória sobre a morte. Por certo, vemos que o servo de Deus conquistou o perigo, a vitória sobre o perigo, sobre os demônios, sobre as enfermidades e sobre a morte. E nós podemos alcançar a vitória sobre qualquer coisa quando nós estarmos ou estivermos juntos com esse Jesus, que junto com a gente vai nos fazer mais que vencedores, porque a Bíblia diz assim: tudo somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então a gente pode ser vencedor sobre qualquer coisa na nossa vida, se a gente confiar que Ele pode estar conosco, que Ele vai nos levar aonde a gente precisa, da forma como a gente precisa e do jeito que Ele gostaria que nós fôssemos. Então a gente só precisa confiar, porque tudo no tempo de Deus é perfeito. Né? Tudo no tempo dele é perfeito. Às vezes demora, às vezes a gente chora, dói, a gente não se conforma, a gente não aceita, mas no final a gente sempre entende que aquele era o tempo de Deus e que ele faz o melhor para cada um de nós. Então que Deus possa nos abençoar, derramar a bênção sem medida na nossa vida e que a gente possa sempre estar confiante nesse Deus que pode todas as coisas. Amém? De que tu sempre vai nos sustentar com a tua destra fiel, sempre vai estar ao nosso lado, nunca vai nos abandonar. Por favor, Senhor, cuida das nossas atividades, dos nossos desafios, dos nossos problemas, dos nossos desejos, Senhor, que nós possamos somente fazer aquilo que for para a honra e glória do teu nome. Cuida da nossa semana que estará a começar, que tu possa nos conduzir, nos acompanhar, nos auxiliar em tudo aquilo que precisamos fazer e nos proteger e nos livrar de todo mal. Nos leve em paz e segurança para a nossa casa, fique conosco. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. A sua entrega é total. Você não pode mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome e você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, me abraça e diz o quanto esperou.
sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando